Bom, e na sala de aula, como é que isso fica quando a gente vai considerar o ensino fundamental, onde a gente vai trabalhar com ciências naturais, então a gente não vai apresentar aos alunos apenas conhecimentos relacionados à biologia, mas também conhecimentos relacionados à química e à física, né? E no ensino médio que a gente foca mais na biologia, como que fica essa argumentação científica que o professor vai trazer para poder apresentar esse conhecimento científico? Nós temos algumas características que a gente pode considerar que são distintas dessas duas etapas, né? No ensino fundamental, nós temos alunos com idade menor, nós temos, então, muitas vezes uma maior proximidade entre esses estudantes e a natureza. Há uma curiosidade natural quando a gente é criança, essa curiosidade natural, essa proximidade com a natureza, ela deve ser usada como vantagem pedagógica. Você nunca deve matar a curiosidade dos seus alunos, pelo amor de Deus. A curiosidade que nós trazemos dentro de si é a força motriz que faz com que a gente aprenda de fato biologia, tudo, né? Não só biologia, mas tudo. Então, as aulas de ciências não devem jogar um balde de água fria na curiosidade que é inata, que está presente naturalmente dentro de todos os organismos vivos, todos os organismos vivos que eu estou dizendo, seres humanos, todos nós temos essa curiosidade. E a gente deve usar essa curiosidade como uma vantagem pedagógica para a gente apresentar e discutir os conhecimentos científicos, né? E essa proximidade que muitos alunos apresentam também. No ensino médio, né? Outra coisa importante, lembre-se que é no ensino fundamental que nós vamos lançar as bases fundamentais para o pensamento científico. Então, muito importante trabalhar isso de forma muito delicada com esses estudantes, porque a base a gente vai lançar lá no ensino fundamental. E se a gente não lançar essas bases de forma adequada, nós vamos ter alunos que vão chegar no ensino médio com problemas de compreender como que funciona o pensamento científico. E aí, lá no ensino médio, que a gente vai ter alunos mais velhos, quando a gente vai aprofundar nesses conhecimentos de ciências naturais e biologia, a gente vai ter dificuldades, porque anteriormente não foi trabalhado nesse estudante os conceitos básicos, que são as bases fundamentais para ele aprimorar esse conhecimento no ensino médio. No ensino médio, nós temos alunos mais velhos, normalmente marcados por uma atitude de imposição diante da vida, e isso também pode ser utilizado como vantagem pedagógica, porque você pode utilizar toda essa força, essa identidade que o adolescente está buscando ter no ensino médio, toda essa conexão que ele faz com a sociedade, com o trabalho, com o consumo, como vantagem pedagógica, colocando esses alunos para resolver problemas, né? Então, você vai estar propiciando a esses alunos uma possibilidade, uma oportunidade dele mobilizar os conhecimentos que ele já tem sobre tudo, né? Sobre tudo que ele aprendeu no ensino fundamental e utilizar isso para poder resolver problemas. E é nesse momento que você vai entrar com o aprofundamento do conhecimento em ciências naturais e biologia. Então, isso também deve ser usado como uma vantagem pedagógica. Então, nós, como diferenças entre ensino de biologia para o ensino fundamental e médio, nós temos aí o desenvolvimento cognitivo, que é diferente, né, dependendo da etapa que você está considerando. Nós temos as emoções, a afetividade, as atitudes que são diferentes. Tudo isso vai interferir também no seu trabalho de professor de biologia que está ensinando conhecimento científico, pensamento científico. O que nós temos em comum é que a própria construção do conhecimento científico ela é contínua. Então, isso vai estar presente independente da idade dos alunos, né? Essa construção contínua do próprio conhecimento científico. Então, isso é o que vai ter em comum. O conhecimento não vai estar fechado, delimitado e fora de cogitação haver discussão sobre aquilo em nenhuma das etapas. Esse é o ponto em comum. Então, vai ser um espaço aberto para discussão, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio.
Outra questão que eu quero colocar aqui, só para a gente finalizar nossas videoaulas da segunda semana, é a qualidade das atividades práticas que nós estamos oferecendo aos nossos alunos de biologia, que vocês irão oferecer muito em breve. Existe uma prática muito comum que é o professor apresenta nas suas aulas de biologia uma terminologia e em seguida ele dá o conceito. Vejam que isso é um ponto muito comum, a maioria dos professores fazem isso, mas à medida que a gente faz isso, a gente está mostrando para esses alunos o quê? A gente está mostrando que biologia trata-se de uma matéria chata, em que a gente vai apenas decorar um monte de nomes estranhos. Certo? O mais importante é que os alunos compreendam o fenômeno em si, que eles aprendam a pensar cientificamente. Então, vamos inverter isso, ao invés de a gente já lançar as terminologias, depois a ideia, depois o fenômeno, por que não apresentar o fenômeno para discutir ideias que tentam explicar aquele fenômeno e depois a gente apresentar a terminologia? Podem fazer uma pesquisa para várias pessoas que já formaram, o que elas se lembram de biologia, elas não vão se lembrar muitas vezes dos fenômenos em si, das ideias, dos conceitos, das teorias. Elas vão se lembrar, na maioria das vezes, de um monte de palavra estranha ao seu vocabulário, que ela teve que decorar para fazer uma prova um dia. Então, o que fica quando você é um professor que apresenta terminologia, ideia e fenômeno? O que fica, primeiramente, é que biologia é uma ciência de terminologias. É como se eu estivesse mostrando um dicionário. Quando a gente mostra o fenômeno antes, você instiga a curiosidade daqueles alunos. Você não mata aquele fenômeno em si. Você coloca que aquilo é algo que ainda está em discussão, o que é verdade. Nem o conceito está totalmente fechado. Ele está em aberto. À medida que a gente aprimora a nossa capacidade de observação, as nossas ideias sobre aquele fenômeno também se mudam. E a terminologia fica como um segundo plano. É importante os alunos dominarem, mas não é o mais importante. Então, vamos prestar atenção nas nossas práticas, atividades práticas pedagógicas relacionadas à biologia nesse ponto. Outro ponto é o modelo por descobrimento espontâneo, né? Que os alunos acabam tendo contato com os fenômenos naturais e a partir de experiências que você formula na sala de aula. Muitas dessas experiências, elas são elaboradas de acordo com métodos e práticas científicas que o cientista utiliza no seu laboratório para poder aprimorar aquele conhecimento. Veja que isso é bem diferente, nós estamos lidando com questões diferentes. No ensino básico, você quer ensinar o seu aluno a aprender a pensar cientificamente. Não necessariamente ele precisa aprimorar aquelas teorias, embora isso vai acontecer, porque se você realmente ensinar o seu aluno a pensar cientificamente, ele já vai colocar um monte de ideias sobre aquilo. Talvez você não pensou e talvez seja algo que esteja sendo pesquisado atualmente em algum grupo de pesquisa em algum lugar do mundo, certo? Mas só ter contato com uma prática de reprodução de algum método científico não vai fazer com que seus alunos aprendam ciências, porque você vai estar focando no fazer em si, e aprender ciência é um fazer mental. Aprender ciências é pensar cientificamente. É isso que você deve desenvolver nos seus alunos. Não basta colocar eles para extraírem clorofila de folhas de diferentes coloração na sala de aula, que eles vão aprender sobre fotossíntese. Eles vão aprender métodos de extração de pigmentos de folha. Não é exatamente isso que você quer ensinar para eles. O que você quer ensinar é que, independente da coloração, as plantas fazem fotossíntese, porque isso é um processo vital para esses organismos vegetais, enfim, etc. Isso vai depender dos seus objetivos da sua aula. Mas vejam que as práticas, elas não devem estar focadas apenas no fazer material. As práticas devem estar focadas no fazer mental, ok? Bom, com isso eu encerro os vídeos dessa terceira semana de trabalho e deixo para vocês um pensamento aqui de Lima e Souza. O pensamento científico é um pensamento sistemático, mas ao mesmo tempo criativo, que requer olhar além do evidente. Então é isso que nós temos que estar centrados quando a gente vai elaborar uma aula para os nossos alunos de biologia. O pensamento científico, ele tem método, sim, mas ao mesmo tempo tem que haver espaço para criação, porque se a gente não cria, a gente não vai conseguir enxergar além do que está evidente,
ok? É isso. Um abraço e até a nossa próxima semana de trabalho.